Estamos ouvindo já. Eu tenho uma bênção para você. Eu quero que você preste atenção, Lucas capítulo 10, o versículo 38. Lucas capítulo 10, o versículo é 38. Eu vou para a linguagem de hoje. É uma visita que o Senhor Jesus fez a duas irmãs. Uma chamava Marta, a outra chamava Maria. Você sabe que eu estava orando a Deus esses dias agora, e eu comecei a me lembrar, do meu início, quando eu comecei. Eu me lembro do primeiro dia que eu fui à igreja, foi na Praça da Sé, na Silveira Martins, no número 28, não tem como esquecer, inclusive, o endereço, na Praça da Sé. E eu me lembro que, para mim, foi tudo muito esquisito, muito estranho. Eu lembro que eu vinha do mundo, do costume, do modo de vida, tudo que o mundo produz e oferece, eu vivia. E o que acontece? Eu me lembro que eu cheguei, eu fiquei assim, quando eu entrei na igreja, eu fiquei do lado direito, ou seja, do lado esquerdo, pastor de frente, do lado esquerdo do pastor. E só que lá no fundo mesmo, porque eu lembro que eu entrei com óculos escuros, Por quê? Vergonha, eu acho, não sei, não me lembro se eu tive esse sentimento de vergonha, porque na verdade o sentimento que mais existia no meu coração era o sentimento do abandono, era o sentimento da solidão. Eu já contei meu testemunho para vocês, Quando eu nasci, minha mãe morreu, em consequência do parto, Eu nasci no dia 5 de maio de 1968, No dia 1º de agosto de 1968, a minha mãe, ela faleceu por consequência do parto, O que acontece? Ficou parte da placenta, dentro dela, aquilo infeccionou, e então existiu uma infecção generalizada, e ela foi a óbito. Mas tinha muito de questão também espiritual. É que eu estava explicando agora há pouco, nós temos que ter a percepção que tem coisa que é de fundo espiritual e tem coisa que é de fundo natural, que é questão só de falta de sabedoria, é falta de conhecimento, Então o que acontece? Por ter ficado alguma coisa dentro dela, aquela febre, deveria alguém ter pego ela, sei lá, meu pai, ou alguém ter pego ela, ter levado para o hospital, porque aquela febre era sinal que existia alguma coisa errada, Mas é aquele negócio, irmãos, ou é ignorância, ou é costume de local. As pessoas acreditam que com chá quente tudo se resolve, Tomam chá e está tudo certo. E nem sempre, Nem sempre é assim. Mas só que, segundo uma tia minha, na hora que ela estava lá nos últimos momentos dela, manifestou um demônio, e o demônio falou: estou levando mais uma da família, Porque a minha família era muito envolvida com essas questões de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, Era muito envolvida com essas coisas. Então, estou levando mais uma. Na hora que minha mãe estava morrendo, o demônio manifestou: estou levando mais uma. Ela deu o último suspiro e morreu. Então, havia uma questão natural, claro, mas havia uma questão espiritual também. E nós temos que ter essa percepção para compreender quando a questão é espiritual e quando a questão é natural. É lógico que o espiritual ele vai refletir no natural. Eu até falei com vocês sobre aquele rapaz que a Bíblia mostra que uma hora ele era jogado na água, outra hora ele era jogado no fogo. Quer dizer, ele tinha uma crise de epilepsia, mas todavia o motivo daquela situação, daquela enfermidade, era um fundo espiritual, era um demônio. No momento que Jesus veio, usou autoridade e mandou aquele demônio embora, o rapaz ficou livre. Você compreende? Tem situações que não é demônio, tem situações que é só você ter conhecimento para resolver. Você compreende o que eu estou falando, senhor? Então, quer dizer, ela foi a óbito. Dia 1º de agosto, há 53 anos atrás, ela foi a óbito, e no dia 2 de agosto ela foi enterrada. Então, o que acontece? Cresci até os 10 anos, Eu me lembro, meu pai, ele viveu até os 10 anos, eu lembro com 5 anos de idade, para cá eu me lembro tudo. Eu me lembro quando meu pai chegou,
com uma outra senhora, né? Falou, essa daqui é a fulana, não vou falar o nome dela aqui, né? Essa aqui é a fulana, e eu trouxe ela para morar comigo. E eu lembro que essa pessoa ainda veio com 2 crianças, né? Era um menino e uma menina. E sabe como é que é criança, né, irmão? E eu não era fácil, era muito complicado, mal educado. Normalmente você fala de rebelde sem causa, mas eu era um rebelde com causa, né? Por quê? O que acontece? Porque meu pai era um alcoólatra. Então, quer dizer, eu na minha vida toda, com ele, 10 anos, eu não me lembro de ter visto meu pai sóbrio. Eu lembro de ter visto ele sóbrio apenas uma vez, e essa uma vez ele conversou comigo. Do resto eu nunca vi, ele nunca conversou comigo, né? E sempre embriagado. Quando ele conversava comigo, era embriagado para me bater, porque ele me achava culpado pela morte da minha mãe. Então o que acontece? Ele morre quando eu tinha 10 anos, minha avó veio cuidar de mim. 1 ano depois minha avó morre, ou seja, eu tinha 11 anos de idade, né? Aí fui morar com a minha tia. Como eu disse, eu entendo os meus familiares, porque eu não era fácil. Hoje, com uma cabeça adulta, com uma visão adulta, eu era muito complicado. Era muito complicado, é aquele que era só para contrariar, é aquele que era briguento, é aquele que arrumava confusão, é aquele que ficava procurando problema para as pessoas. Era complicado. E acabou que não deu certo mesmo. Por mais que quisesse, por mais que a minha tia tenha tido uma boa vontade, não deu certo. Acabou não dando certo. Fui morar sozinho, com 12 anos de idade. Como que alguém com 12 anos de idade pode morar sozinho? Não tem como. Aí esse mundo, você sabe como é. É complicado. Dos 12 aos 17 anos, eu experimentei tudo que o mundo pode oferecer. De drogas à prostituição. Eu estava conversando até com um pastor Jaime esses dias. Eu falei, graças a Deus, eu louvo a Deus, que teve 2 coisas que eu não fiz na minha vida. Se tivesse feito, falaria, porque serviria até de testemunho, né? Mas teve 2 coisas que eu não fiz. Eu nunca matei ninguém, e eu louvo a Deus por isso. E nunca tive práticas homossexuais, também louvo a Deus por isso. Do resto eu fiz tudo. Tudo que o mundo oferece, dos 12 aos 17 anos eu fiz tudo. Usei drogas, me prostituí, roubei, fiz tudo que o mundo oferece. Você compreende? Mas eu tive o privilégio. Passou aí um barulhento aí. Eu não reclamo não, porque eu gosto desse barulho. Quando eu estou dirigindo, quando eu não estou, eu não gosto. Então o que acontece? Eu tive o privilégio de aceitar Jesus com 17 anos. Jesus já tinha me dado uma oportunidade antes, só que eu não quis saber. Mas com 17 anos, ele me deu uma nova oportunidade, eu aceitei. Então o que acontece? Quando eu vim para a igreja, o que pegava para mim era o abandono, porque eu vivia só. Eu vivia só, não tinha ninguém que se preocupasse, ninguém que cuidasse. Eu não tinha roupa para vestir. Eu me lembro que uma vez, uma prima que eu amo muito, eu me lembro que uma vez ela me viu, eu estava todo molambento, né? Aquela roupa rasgada, aquela coisa feia mesmo, e ela se sentiu tocada, e ela foi lá. Eu me lembro como se fosse hoje, ela comprou para mim 3 camisas e uma calça. Eu me lembro até hoje, as camisas, era uma camisa amarela, era uma camisa xadrez e uma camisa azul, né? E uma calça jeans. E me deu um sapato também, eu me lembro como se fosse hoje, era uma botinha, eu lembro até a marca, era Kildare, ou Kildare, não sei como chama. Quer dizer, por quê? Porque eu não tinha nada. Então o que pegava dentro de mim, aquela dor dentro de mim, era que, puxa vida, ninguém se importa, ninguém liga. E eu procurava ser aceito, mas ao mesmo tempo a minha presença incomodava e prejudicava e atrapalhava as pessoas, era algo ruim. E o Senhor Jesus, ele acabou me acolhendo, ele acabou me aceitando do jeito que eu sou, e foi fazendo as mudanças, as transformações necessárias, você compreende? Para que ele pudesse se manifestar na minha vida e através da minha vida. Então eu me lembro o sentimento que eu tinha quando eu cheguei à igreja, mas para mim era tudo muito esquisito. Um rapaz vem, começa a cantar, começa a orar, eu só estou olhando, aí vem o pastor, né? E o pastor, eu me lembro até hoje, ele falou, fecha os olhos, né? E eu fechei, né? Aí ele falou assim, diga comigo, Jesus, e eu, Jesus, eu te amo. Eu não consegui falar. Ah, pastor, o senhor não amava Jesus? É lógico que não, nem eu conhecia, como é que eu posso amar alguém que eu não conheço? Tem pessoas que estão na igreja, e elas mentem, e elas se prostituem,
e elas guardam mágoas, e elas falam palavrões, e elas enganam as pessoas. Por quê? Porque elas não conhecem Jesus. Elas sabem que ele existe, mas elas não o conhecem. Porque a pessoa que conhece Jesus verdadeiramente, não é que a pessoa não vai cometer uma falha, não é que a pessoa não vai cometer um erro, não tem como, nós somos humanos, nós falhamos, mas a pessoa que conhece Jesus, ela não comete pecado deliberadamente, não. Deliberadamente, não. Aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Pode acontecer dela falhar, ela é humana, mas deliberadamente, não. Eu não vou mentir deliberadamente. Eu não vou me deitar com uma mulher que não é a minha deliberadamente. Eu não vou ser desonesto deliberadamente. Eu não vou enganar, prejudicar uma pessoa deliberadamente. Não vou. Por quê? Porque eu amo a Jesus. Então eu guardo a palavra dele, eu respeito a palavra dele. Por quê? Porque eu o conheço agora. Então hoje eu posso dizer, eu te amo. E ele pode olhar para mim e falar, realmente você me ama, porque você respeita a minha palavra, você guarda a minha palavra. Então quando o pastor falou, diga comigo eu te amo, eu não consegui falar, porque eu não o amava. Mas com o tempo eu fui conhecendo Jesus, e hoje eu posso dizer, eu amo. E aquele sentimento de abandono, aquela necessidade de ser aceito, aquela necessidade de agradar as pessoas para poder ter alguém perto, ela acabou. Por quê, pastor? Porque eu deixei de estar sozinho, o Espírito Santo veio morar dentro de mim. E é isso que eu quero para você também. Que o Espírito Santo possa morar dentro de você, você não vai se sentir sozinho mais. Você não vai se sentir desamparado mais. Você não vai se sentir abandonado mais. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Então é muito importante que você se aproxime de Jesus e comece a compreender o que realmente importa, o que realmente é necessário. O Senhor Jesus, ele explica aqui nessa visita que ele fez para Marta e para Maria, em 10:38 de Lucas, está escrito assim: Jesus e os seus discípulos, presta bastante atenção, Jesus e seus discípulos continuavam a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Irmão, eu tenho explicado para você, você tem que receber Jesus na sua casa. O que significa isso, pastor? No seu coração. E Jesus, ele é a palavra, irmãos. Tem palavras que chegam a nós e nós não queremos aceitar. Todo mundo gosta de ouvir, você é um filho amado. Todo mundo gosta de ouvir, olha, você vai receber uma bênção. Todo mundo gosta de ouvir, Deus tem um plano para você. Ninguém gosta de ouvir, você tem que mudar. Você tem que se consertar. Você está vivendo de maneira errada. Você não pode fazer isso. Você não deve fazer aquilo. Ninguém gosta de ouvir, não. Mas na verdade, você tem que ter um entendimento que muitas vezes, para que Deus possa se manifestar na sua vida, para que Ele possa se manifestar na minha vida, Ele vai ter que falar alguns nãos para a gente. Ele vai ter que dar alguns puxões de orelha. Ou seja, Ele vai ter que nos educar. Você compreende? Para Ele poder se manifestar. Mas nós não queremos muitas vezes ser educados. O filho coloca o pé em cima da mesa, o pai dá um tapa no pé dele ou dá uma bronca nele, ele fica chateado. Mas o pai não está fazendo aquilo por maldade, o pai está educando ele, mostrando que aquele comportamento não é correto, ficar colocando o pé em cima da mesa. Você compreende o que eu estou falando? E às vezes ele até chora. Meu pai não gosta de mim, você vê? Meu pai vive dando bronca em mim, mas não é que o pai vive dando bronca, o pai está corrigindo para que ele não pereça amanhã. Porque se você não for educado na sua casa, você vai ser educado pelas pessoas do mundo. E o mundo não tem paciência. O mundo não tem misericórdia. Eu sei do que eu estou falando. O mundo não tem piedade. Às vezes você está sofrendo, a pessoa está rindo na sua cara do seu sofrimento. E o mundo, ele é assim. Você compreende o que eu estou falando? Então preste atenção, aceite. Às vezes é aquela palavra dura, às vezes é aquela bronca, às vezes é aquele cascudo, às vezes é aquele puxão de orelha. Aceite. Receba Jesus, a palavra. Eu estou falando da palavra, não estou falando de grosseria de homem, eu não estou falando de estupidez de homem, eu não estou falando de palavra dura de homem, estou falando de Jesus, a palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, ele falou, bem-aventurado aquele que em mim não se escandaliza, que significa o quê? Aquele que não se ofende. Por quê? Porque tem situações que, se a pessoa não estiver preparada, ela vai se ofender. A Bíblia mostra que o Senhor Jesus, ele pregou para uma multidão de discípulos, havia uma multidão de discípulos. E de repente as pessoas foram embora. Elas falaram, mas quem pode aceitar um discurso desse? E foram embora. Aí de repente ficou só os apóstolos ali.
E o Senhor, um deles veio conversar com Jesus, falou: Senhor, esse discurso do Senhor é muito duro, é muito complicado, ninguém conseguiu aceitar esse discurso do Senhor. Em outras palavras, Jesus olhou e falou para ele: Senhor, está achando ruim? Acha que é muito complicado? Sim, Senhor. Vai embora com eles. Aí um deles falou: não, Senhor, hoje nós iremos. Só o Senhor tem a palavra da vida. Em outras palavras, Jesus falou para ele: não, então cala a boca aí que eu sei o que eu estou fazendo. Foi duro. Uma multidão, eu já falei para você, em média, rodeava Jesus, uma média que apertava ele mesmo, né? 35 mil pessoas em média. Foi embora todo mundo, só ficou os 12. Foi embora todo mundo. Acharam o discurso duro demais. Mas aquele discurso, aparentemente duro demais, só tinha um objetivo: produzir vida para eles. Às vezes aquela palavra dura demais, para mim e para você, só tem um objetivo: produzir vida. A Bíblia diz que Deus não veio para condenar, Ele veio para salvar. Então às vezes a palavra é dura mesmo, às vezes a bronca é dura mesmo, mas tem um objetivo: de impedir a morte de se apoderar da nossa vida. Você compreende, sim ou não? Então vamos lá, 39, ela recebeu ele na casa dela. 39, Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Irmãos, deixa eu te explicar para você. É lógico que é importante. O apóstolo Paulo um dia falou sobre isso. Aquele que não trabalha, também não coma. Por que ele falou isso? Porque as pessoas começaram a aprender sobre o Senhor Jesus e elas entenderam que o Senhor Jesus iria voltar. Então elas acreditavam que isso seria uma coisa breve, seria uma coisa rápida. Então todo mundo parou de trabalhar e ficou esperando Jesus voltar. E as pessoas então começaram a passar necessidade. O apóstolo Paulo falou: não é assim. Ou seja, não é para vocês parar, não é para que vocês parem a vida, não é para vocês pararem de viver, né? Vocês devem ter a vida de vocês de uma maneira normal. Vocês precisam trabalhar, vocês precisam passear, vocês precisam viver. E vamos fazer o seguinte, então: quem não quiser trabalhar, também não come. Foi por isso que ele baixou essa regra. Por isso que você ouviu um dia essa palavra: aquele que não trabalha, também não come. Quer dizer, comer eu quero, trabalhar eu não quero. Então você não vai trabalhar? Não, então você não vai comer. Então aí surge a necessidade de comer, então a pessoa vai trabalhar. Então é lógico que é importante. Eu tenho que trabalhar, irmão. Eu tenho minha família para cuidar, eu tenho meu aluguel para pagar, eu tenho minha escola para pagar, a escola do meu filho para pagar, eu tenho as minhas necessidades básicas. Então lógico que eu tenho que trabalhar. Mas o que eu tenho que entender, irmão, que às vezes as pessoas não entendem, esse mundo, ele é um mundo que ele é provisório, nós somos peregrinos nessa terra. Então significa que tudo isso daqui vai passar. É importante que eu trabalhe, é importante que eu estude, é importante que eu faça isso, que eu faça aquilo, é lógico que é. Mas mais importante do que tudo isso é a minha vida com Deus. Eu tenho que ter um compromisso, uma responsabilidade, uma dedicação. Eu fico vendo as pessoas se dedicando. Não, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. E as pessoas estão atrás de coisas que vão passar. E as coisas que realmente importam, que vão produzir vida eterna para elas não estão preocupadas, elas não se dedicam. E isso é prejuízo para vocês. Presta atenção nisso aqui, ó. Vou ler o 39 de novo. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Quer dizer, uma estava preocupada em se dar ao conhecimento de Jesus e a outra estava preocupada aos trabalhos naturais. Eu creio que nós temos que ser sóbrios. O que é uma pessoa sóbria, pastor? Uma pessoa equilibrada. Eu tenho que ser aquela pessoa que me dedique ao trabalho para crescer, para prosperar, ao estudo da ciência humana, para ter conhecimento, para não ser aquela pessoa, desculpe aqui o popular, para não ser aquela pessoa tapada, mas todavia, com uma intensidade maior, o meu envolvimento com a pessoa de Deus. Ou seja, eu dou 12 horas para as coisas naturais, meia hora para as coisas espirituais.
Não. Eu dou 12 horas para as coisas naturais. Ô, irmão, se dá um pouquinho mais para as coisas espirituais. Tira um pouquinho mais do seu tempo. Se dedique mais em estar na casa de Deus. Se dedique mais na leitura bíblica. Se dedique um pouco mais nas orações. Se dedique um pouco mais em relação ao próximo. Puxa vida, nós estamos vivendo aí dias, né, de frio. Eu estava conversando com um amigo ontem. Faz mais ou menos 4 anos que eu estou novamente no estado de São Paulo. Nesses 4 anos, eu não me lembro de ter enfrentado inverno, frio. Esse ano nós estamos vendo frio, inverno. Quantas pessoas estão na rua? O que você está fazendo por essas pessoas? Ah, mas já tem gente fazendo. Eu não tenho que ficar olhando para a vida dos outros. Eu não tenho que me basear nos outros. Tem pessoa que tem esse problema de ficar baseando a vida dela na vida dos outros. Eu não tenho que me basear nos outros. Eu tenho que ver qual é a minha parte. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Né? Eu estou levando um prato de sopa quente? Eu estou levando um agasalho? Ou seja, ou eu estou dando condições para quem está levando um agasalho, para quem está levando uma sopa quente e facilitando para que ela faça? Ou seja, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Eu estou clamando a Deus, orando, jejuando para que as portas se abram para aquela pessoa, para ela sair da rua, para ela ter uma vida diferente. O que é que eu estou fazendo? Então, quer dizer, eu tenho que me preocupar também com as questões espirituais, né? Preste atenção nisso. Ou seja, não só agora vou parar de trabalhar, vou só me dedicar às coisas espirituais. Não dá para me dedicar às coisas espirituais porque eu tenho que trabalhar. Não. Tem que ser temperado. Nem muito ao norte, nem muito ao sul. Tem que ser temperado. Amém? Você compreende o que eu estou querendo dizer, sim ou não? Vou ler o 40 novamente. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Preste atenção nisso. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o senhor não se importa que minha irmã me deixe sozinha com todo o trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Quer dizer, isso aí é de toda mulher, né? Você prestou atenção? Toda mulher. Ela está cozinhando. Se a outra mulher chegou ali na casa, não vem para ajudar a lavar uma louça, ela já fica com o bico, viu? Só eu que fico trabalhando aqui, ela fica lá batendo papo com os homens. Quer dizer, parece que é obrigação, né? Ah, tem que estar aqui na cozinha, porque aqui na cozinha que é o lugar de mulher, né? Ela mesma se coloca nessa posição. Ela mesma se coloca, sem perceber, mas ela mesma se coloca nessa posição. Olha a resposta de Jesus. Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas, irmão, e tá. E nós estamos nessa posição de Marta. E preocupado em comprar o carro, e preocupado em comprar a casa, e preocupado em porque eu quero fazer isso, e preocupado porque eu quero ter aquilo, e preocupado porque eu quero alcançar aquilo outro, e preocupado com o que importa realmente. Estamos deixando a desejar. Lembra que eu falei que eu cheguei, que o único sentimento que eu tinha era de abandono? De repente surgiu um outro sentimento, um desejo de ajudar as pessoas. Eu só queria ajudar as pessoas. E eu percebi que a maneira de eu ajudar as pessoas era me dando a Deus, jejuando, orando, buscando conhecimento, né? Porque aquilo que eu falei para você, tem coisas que o fundo, o motivo, a razão, a causa é porque tem um demônio, ou seja, é de fundo espiritual. Então eu queria, e eu sei que tem pessoas que muitas vezes ela está presa numa situação porque ela não tem força para sair. Então precisa de alguém com força para ir lá e quebrar os lacres, quebrar os grilhões, quebrar as cadeias, para poder levantar essa pessoa. Precisa de alguém, por exemplo, que há um abismo entre ela e Deus. Precisa de alguém que venha e seja a pessoa que fica entre esse abismo que existe entre ela e Deus. Faça essa ligação, né? Precisa alguém que entre na brecha,
ou seja, aquele que intercede, aquele que ora, aquele que luta. Porque tem pessoas que ela não é que, meu marido, pastor, meu marido é ele. Não é. É que ele não tem força para sair daquilo ali. Então precisa de alguém. Então eu coloquei dentro de mim que eu seria esse alguém. E eu comecei a buscar, comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a me dar. E quantas pessoas Deus me usou? Porque eu comecei a olhar para o que era importante. Quantas pessoas Deus me usou para ajudar, para socorrer? Eu sei que eu fiz diferença na vida de muita gente. Mas aí de repente, irmãos, nós vamos crescendo. Às vezes a ignorância é uma benção. Lá no livro de Eclesiastes, Salomão diz que quanto mais conhecimento nós temos, maior é o nosso sofrimento. Por quê, pastor? Porque às vezes a ignorância é uma benção. Você não saber, você não perceber, você não entender, às vezes é melhor. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando, hein? Pelo amor de Deus, senão daqui a pouco você... Então quer dizer que melhor é não saber de nada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente vai crescendo e vai percebendo as coisas. Você deixa a inocência. Você compreende o que eu estou falando? E você começa a perceber coisas, você começa a desejar coisas, você começa a ter objetivos. E o que é importante realmente você acaba deixando de lado. Você nunca comeu filé mignon, você vai sentir falta de filé mignon. Até um amigo às vezes fez uma brincadeira comigo. Ele falou assim: cachorro gosta de osso? Eu falei: claro que gosta. Ele falou: porque ele não comeu filé mignon ainda, senão ele não vai querer osso mais. E às vezes é isso que eu estou querendo dizer. Poxa vida, para mim um short da feira estava bom demais, uma calça da feira estava bom demais, uma camiseta da feira estava bom demais, né? Aí o tempo começa a passar, aí você começa a perceber que tem uma calça melhor que a calça da feira, que tem uma camisa melhor que a camisa da feira. Aí você, que não dava valor a isso, já começa a dar valor a isso. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você já começa a olhar para coisas que na verdade não são importantes. Não são importantes. E você começa a deixar o que é importante. Jesus não estava desprezando aqui o trabalho da Maria. Jesus só estava mostrando para Maria que na verdade mais importante que tudo aquilo ali que ela estava fazendo, aquelas coisas naturais, mais importante que tudo aquilo ali, era o que Marta estava fazendo. Ela estava aprendendo de Jesus que aquilo ali ia produzir para ela a vida eterna. O que nós conquistamos aqui, irmão, vai produzir sim, claro. Poxa vida, eu cheguei a um ponto da minha vida que eu não tinha o que comer, ficava uma semana, 15 dias sem comer nada. Eu cheguei a um ponto da minha vida que eu pude entrar numa loja e comprar um carro zero, chegar e perguntar: que carro é esse daqui que eu nunca vi? Esse carro é o carro tal. Quanto que ele custa? Ele custa tanto, quer dizer, ele é caro, então tá, vou levar um. É uma satisfação, é um prazer maravilhoso. Eu me lembro da sensação quando eu comprei minha primeira casa própria. Eu falei: puxa, é minha, conquistei, consegui, puxa, é muito bom. Só que tudo passa. Aquele carro maravilhoso que eu paguei uma fortuna nele já não me interessa mais. Aquela primeira casa que eu achei fantástica, e para mim era uma senhora de uma casa que tinha um quarto, uma sala, uma cozinha, já não serve mais. Por quê, pastor? Porque tudo passa. E tudo que eu conhecia de Deus, e alcançar de Deus, e conquistar de Deus, vai produzir para mim aqui, mas vai produzir para mim eternamente. Era o que Jesus estava querendo dizer para ela. Preste atenção nisso. Marta, Marta, você está agitado e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma. Preste atenção. As outras, não é que não é bom eu ter o carro, Deus quer que você tenha. Não é que não é bom eu ter a casa, Deus quer que você tenha. Não é que não é bom eu ter o dinheiro no banco, Deus quer que você tenha. Não é que não é bom eu ter a camisa de marca, Deus quer que você tenha. Não é que não é bom você ter o sapato de marca, Deus quer que você tenha. Eu não estou desprezando, não. Eu não estou desprezando, não. O que eu quero que você entenda é que é bom ter tudo isso, mas necessário mesmo, só tem uma. Isso é necessário. Foi essa a repreensão que eu dei no meu amigo. Espero que ele tenha entendido. Ele se dedica tanto ao trabalho dele. Amanhã o patrão olha para ele
não gosta de alguma coisa dele, você acha que o patrão vai se preocupar com a dedicação que ele teve? Manda ele embora e coloca outro mais barato no lugar dele. Manda ele embora e coloca outro mais barato no lugar dele. Não é que eu não vou me dedicar ao meu trabalho, não é que eu não vou ser bom, até mesmo para dar testemunho. Até mesmo para dar testemunho. Para que de repente alguém vem e fala, puxa, você viu ali, aquela moça ali, dedicada a trabalhar, trabalha tanto, se esforça, você vê, correta, honesta. Aí alguém vem e fala, ela é de Jesus. Maravilha. Porque triste seria, você viu aquela moça ali, ó? Preguiçosa, porca, relaxada, ladra, peguei roubando. E alguém vem e fala, ainda diz que é crente, ainda diz que é de Jesus. Poxa, que vergonha, né? Então é lógico, nós temos que dar um excepcional, um excelente testemunho. Então eu tenho que me dedicar sim. Eu tenho que entender que eu ganho para trabalhar 8 horas. E se eu enrolar meia hora, eu roubei meu patrão em meia hora. Ele me pagou por aquela meia hora, eu estou roubando ele, eu fico no banheiro enrolando lá, meia hora para ganhar tempo, porque eu sou preguiçoso, eu sou vagabundo, eu estou roubando ele. Eu estou roubando, ele paga imposto, tem encargos para ele poder pagar o meu salário, não é só o salário que ele está me pagando não, ele paga encargos para poder ter o estabelecimento dele lá funcionando. Eu estou roubando ele naquela meia hora, então eu tenho que me dedicar, mas todavia, o que você tem que entender, que dedicação maior, porque isso é necessário, é ao Senhor Jesus, são as coisas espirituais. Preste atenção nisso. Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, né? Em outras palavras, ele está falando, não estou desprezando, Marta, né? O carinho por você, porque aquela agitação, aquela correria toda, é porque ela queria servir o Senhor Jesus bem. Ela queria, né? Ela queria dar uma boa comida, né? Ela queria manter as tradições, ela queria ser uma pessoa hospitaleira, dedicada, cuidadosa, né? Eu não estou desprezando a tua atenção, o teu carinho lá fazer uma comida para mim, nada disso, pelo amor de Deus, mas presta atenção nisso, mas apenas uma coisa é necessária. O que é necessário, pastor? Se dar a Jesus, ler, orar, jejuar, ficar longe do pecado, falar do amor de Deus para as pessoas, expulsar os demônios, dar um bom testemunho cristão, ser fiel a Deus em tudo. Por quê, pastor? Porque esse mundo passa. Você está ficando velho, eu estou ficando velho. Por quê, pastor? Porque o nosso tempo está passando. Viemos do pó, ao pó tornaremos. Alguns viverão mais, ainda uns 30 anos. Eu tenho 53, talvez viva mais uns 30, talvez mais uns 40. Mas você não sabe. Essa semana que passou, eu enterrei um amigo que eu amava demais. Com 40 anos de idade, eu amava demais, mas demais. Chorei 2 dias e estou chorando por dentro ainda. Por quê, pastor? Porque para mim ele era como um filho. Ele começou a trabalhar comigo. Felipe Rocha começou a trabalhar comigo. Eu lembro daquele neguinho, eu lembro, eu e minha esposa, nós chegamos para assumir a igreja. Eu vi aquele neguinho lá, com uma calça marrom, uma camisa xadrez esquisita, feia. Com 17 anos ele tinha cabelo grisalho. Eu pensei que era um senhor. Quando eu cheguei perto, vi que era um garoto, com os dentes todos arrebentados. Chamei ele. Estava ali uns 2 dias, 3 dias já que eu estava ali. Eu cheguei na segunda, terça, na quarta-feira eu mandei ele abrir o culto para mim. Falei, neguinho, vai lá, abre o culto para mim. Ele disse, sim senhor. Foi lá abrir o culto. Eu vi unção. Eu vi unção. Chamei ele para conversar. Falei para ele. Falei, rapaz, deixa eu te explicar uma coisa.
Você vê alguém aparecendo, se tornando importante no mundo de Deus? Porque se alguém começa fazendo para Deus e depois some, porque se alguém experimenta o aplauso e não faz mais para Deus, faz por causa do aplauso. Eu falei, eu vi Deus em você. Eu falei, se você fizer para Deus, você vai conseguir permanecer. Você entendeu? Eu falei, nunca faça pelo aplauso, nunca faça para o homem. Ele disse, senhor pastor. Aí eu paguei uma aula, comecei a pagar uma aula de teclado para ele aprender teclado. E comecei a ensinar. Recebi uma ordem, porque ele era menor, de mandar ele embora. Eu falei, não vou mandar ele embora, mas não pode ficar na igreja. Eu falei, então vai para minha casa. Eu levei ele para minha casa. O advogado da igreja, na época, era o Dr. Mauro. Ele falou para mim, pastor, o senhor é louco. O senhor não conhece esse rapaz. O senhor vai levar para sua casa, o senhor é louco, manda ele embora. Eu falei, não vou mandar ele embora. Eu falei, vou levar ele para minha casa. Foi o advogado que mandou mandar ele embora. Eu falei, vou levar ele para minha casa. Eu falei, se fica preocupado não. Levei ele para minha casa. Ele morou 2 anos na minha casa. Então eu tinha como um filho. Morreu. 40 anos. Então você não sabe o tempo que você vai ficar aqui, irmão. Irmão, você vê a Deus, irmão. Você fica preocupado aí, irmão. Você não vem na igreja porque tem que trabalhar, porque tem isso, tem que fazer. Você não vem buscar Deus porque tem que fazer isso, fazer aquilo. É como ser tolo. Você morre, acabou. Fica aí. Fica aí. Talvez alguém que chama muito ainda lembra de você por algum tempo, daqui a pouco ninguém nem lembra mais de você. Só uma é necessária. Uma é necessária. Então faz o que é necessário. E o tempo que sobrar, você faz o que não é necessário. Porque hoje você tem feito o que não é necessário, e o tempo que sobra, você faz o que é necessário. Você inverteu. Faz o que é necessário. O que sobrar, você faz o que é desnecessário. O que não é necessário. E o necessário está diante de Deus. Lá em João, primeira carta de João, deixa eu mostrar para você, primeira carta de João 2,17. Primeira carta de João 2,17. Preste atenção nisso. E o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Carro, porque é o que o mundo cobiça. Status, posição. Agora é internet, é like, né? O cara faz tudo para aparecer, só para falar que eu tenho 10 mil seguidores, 1 milhão de likes. O negócio é isso aí agora. É vaidade. É vaidade. O mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Passa. Passa. Porém, aquele que faz a vontade de Deus, que é o necessário, vive para sempre. Que é o necessário. Fica lá. Chega 10 horas, 11 horas na tua casa, porque o teu patrão não sei o quê, porque o teu patrão não sei o quê, porque aconteceu. Falei para um amigo meu, falei, pô rapaz, porque eu tenho como meu amigo, cada hora é uma coisa diferente. Que trincou o ovo da galinha, que quebrou a unha da galinha, que o bico da galinha caiu, e que caiu o tijolo, cada hora é uma desculpa. Cada hora é uma desculpa, a gente fica dando desculpa. Quantas pessoas não vieram aqui ontem à noite só porque estava frio, ficaram com preguiça. Não se importaram. Não se importaram. Irmão, desperta. Só uma coisa é necessária. O necessário é você estar bem com Deus, porque isso aqui tudo passa, hein? Tudo passa, pode ter certeza. Felipe agora está lá, dormindo. Um dia vai levantar. Ou para viver eternamente com Cristo, ou para viver eternamente no inferno. Pelo que eu conheço, ele vai levantar para passar a eternidade com Jesus, porque era um garoto que vivia para Deus. Eu quero que todos nós, eu, você, tua família,
minha família. Eu quero que todos nós, quando acordarmos no chamado de Cristo, seja para passar a eternidade com Ele. Você entendeu o que eu estou falando? Agora, se você desprezar o necessário, ficar só com aquilo que não é desnecessário, que não tem necessidade, que não é necessário, vai perder. Você entendeu? Lê novamente o 2:17 aqui comigo. E o mundo passa. Contudo, aquilo que as pessoas, tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Você é uma pessoa que você tem cobiçado. Às vezes eu cobiço a mesma coisa que você cobiça. O que é cobiçar? Querer, desejar, possuir. Às vezes você cobiça a mesma coisa que eu cobiço. Às vezes você cobiça algo diferente, mas na verdade são coisas naturais. São coisas desse mundo. Passa. Com tudo que as pessoas cobiçam. Mas, porém, aquele que faz a vontade de Deus, esse vai ter vida eterna, vai viver para sempre. E é o meu desejo para você, em nome de Jesus. É o meu desejo para mim também. Hoje eu não estou muito preocupado. A única preocupação que eu tenho hoje é o céu. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Já me preocupei, aquilo que eu te falei. Eu comecei, a única preocupação que eu tinha era ajudar as pessoas. Cresci, comecei a enxergar posição, comecei a enxergar coisas que o mundo dá valor, comecei a enxergar que era a maneira de ser aceito, pelas pessoas, você estando numa boa posição. Aí perdi um pouco o foco, mas Jesus me trouxe de volta para o foco. E hoje me importa é ajudar as pessoas novamente, só. Por isso que eu não estou preocupado em ser agradável a ninguém. Estou preocupado em mostrar a verdade, só. É o que me importa. E ir para o céu. Quero ir para o céu. Quer ir para o céu, tá bem? Sim ou não? Então se preocupe com o necessário. Amém? Se preocupe com o necessário. Não estou falando para você desprezar agora, não. Vai fazer igual o pessoal do passado. Jesus vai voltar, ninguém faz nada. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que dar mais importância ao necessário. Porque você tem dado talvez mais importante àquilo que não é necessário. Você entende, não? Diga graças a Deus. Que Deus possa falar mais ao seu coração. Você que está em casa, forte abraço. Lembrando que estamos começando o mês de agosto. A nossa sede, as reuniões são na segunda-feira. Nós temos uma reunião de oração das 7 às 8, depois quarta às 9 da manhã, depois 2 da tarde na quarta e também das 7 às 8 pela família. Da mesma maneira na sexta-feira, reuniões de libertação 9, 14 e das 7 horas às 8 horas da noite. Domingo agora já é Santa Ceia, já temos a Santa Ceia do mês de agosto, Santa Ceia dos Pais. Se Deus é nosso Pai, então Ele tem que estar em primeiro lugar. 8 horas da manhã a primeira reunião, depois nós temos 2 horas da tarde, depois nós temos às 18 horas e 30 minutos, tá bom? Forte abraço, que a bênção do Espírito Santo esteja com você. Tchau.